Olá, tudo bem? Olha o título da nossa meditação de hoje: Sem medo da morte. No Salmo 116, no versículo 15, diz o seguinte: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Ninguém nasceu para morrer. A morte é uma intrusa na experiência humana. Viemos a este mundo com vocação para a vida e é por isso que nos revoltamos com a morte. Não aceitamos o paradoxo de viver morrendo ou de morrer vivendo. No entanto, começamos a morrer desde que nascemos. Cada dia é um a menos. Uma vida assim não teria sentido a não ser que encontrássemos o segredo da vitória sobre a morte. O segredo existe. O salmista afirma no verso de hoje que a morte, horrenda, terrível e cruel como é, pode ser preciosa aos olhos do Senhor. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Por que a morte pode ser preciosa aos olhos de Deus? De que morte está falando o salmista? A quem está se referindo? O texto é claro. Aqui se fala da morte dos santos. Santidade no sentido bíblico não significa ser isento de pecado, mas andar com Deus e viver para Ele e com Ele. A experiência de santidade é uma experiência de vida diária. É um andar permanentemente. Você permite que Deus o conduza como o pai conduz o seu pequeno filho. Há ocasiões em que os passos dos filhos não conseguem acompanhar os do pai. Ele pode até escorregar ou tropeçar, mas não fica caído, porque está segurando o poderoso braço do Pai. Se você viver esta experiência diária com Jesus, passará a ser uma pessoa santa. E se porventura a morte o surpreender em alguma esquina, essa morte será preciosa aos olhos de Deus. Por 3 motivos. Você estará livre das aflições deste mundo, dormirá em paz até a volta de Cristo e finalmente ressuscitará para a vida eterna. Por que ter medo da morte? A não ser que você esteja longe de Deus ou ele não passe de simples teoria para você. Nesse caso, a morte torna-se o fim de tudo, ou no melhor estilo do raciocínio humano, torna-se um grande mistério. Faça de hoje um dia de companheirismo com Jesus. Tenha certeza de que a morte dos sonhos dos seres amados ou dos planos futuros nada é diante da perspectiva de ressurreição, que significa vitória, porque precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Já tinha pensado nisso, mais ou menos, por esse prisma? Veja bem, viver para o santo, para aquele que vive a vida, para aquele que vive ao lado de Deus, morrer é lucro. Para que continuarmos vivendo neste mundo tão tempestuoso, tão calamitoso, tão mentiroso? Se você, quando morre nos braços do Pai, você aguardará a sua ressurreição na volta de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, viva de acordo com a vontade de Deus. E o seu futuro estará garantido. A morte não será um empecilho para você. Já pensou nisso? Mas é vitória na vida do santo, a morte. Um abraço e até amanhã.